Deixa eu ver qual que vai ser o assunto de hoje. Bom, nós vamos continuar o vídeo passado, onde eu continuei, na verdade, tratando sobre o quê? Sobre a política econômica nos anos de 1890, ou seja, a primeira década da República, né? Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre história da economia do Brasil. Então, história da economia brasileira. E eu resolvi começar com este livro, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana entre 1889 e 1989. Então, já existe uma edição recente, mais recente deste livro, com atualizações, né? Mas para o que nós precisamos nesta playlist, até 1989, este livro vai nos servir perfeitamente. Então, aqui está o livro, o link dele está na descrição. É um clássico aí, né? Da área de história da economia brasileira. Claro que a história da economia brasileira, ela começa muito antes disso, ela já começa lá com o descobrimento, com os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, os demais ciclos menores espalhados pelo país, ciclo do cacau, entre outros ciclos, ciclo do café também, que está acontecendo, inclusive, neste período aqui da República, né? Mas eu resolvi começar a partir da República, porque eu tenho este livro texto base aqui. Poderia ter começado por outros. Talvez eu construa outras playlists aqui no canal em breve, ou nesta mesma playlist aqui, mas sobre a política ou sobre as políticas econômicas ou a economia do Brasil anterior, né, à República. O fato é que, pelo que eu estou percebendo no livro, as políticas econômicas de fato, com ministros ali envolvidos nessa questão econômica, começam mesmo na República. Os principais, né? E nós começamos já no vídeo passado, ou melhor, eu já comecei no vídeo passado, nos vídeos passados, entendendo sobre essa questão do que estava ocorrendo então com a República. Nós já entendemos até aqui que com a abolição da escravatura, ou da escravidão, em 1888, nós tivemos no Brasil uma espécie de problema de liquidez. Liquidez quer dizer o quê? De disposição de dinheiro imediato. Que isso vem lá da contabilidade, inclusive, esse conceito, né, de liquidez, passivo circulante, ativo circulante e tal. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando houve a finalização da escravidão, houve então a necessidade de contratação de mão de obra paga, né? E aí, como é que faz? Se o Brasil não tinha uma estrutura bancária, uma estrutura financeira até então, se não havia dinheiro circulante, como é que resolve esse problema? Então, estes primeiros anos aqui da República, que coincidiram ali inclusive com a abolição da escravatura ou da escravidão, coincide também com o aumento da base monetária do país, pelo que eu já entendi lendo este livro aqui, trazendo e compartilhando aqui no canal. E nós também já vimos que o primeiro ministro do Brasil, o primeiro ministro da Fazenda da República, foi Rui Barbosa, e ele teve várias medidas expansionistas da base monetária, ou seja, colocar à disposição moedas no mercado. E como que ele fez isso, pelo que nós vimos no vídeo passado, é que ele permitiu que bancos emitissem por conta própria, de acordo com a sua região, ou seja, a tentativa de se regionalizar a emissão bancária, isso com... Deixa eu ver se eu acho a palavra certa aqui. Isso com lastro em títulos públicos estava permitindo, então, essa foi a tentativa deste ministro, ou seja, para tornar que a economia tivesse liquidez para poder honrar com seus compromissos com a mão de obra contratada, permitiu que esses bancos então fizessem essa emissão bancária. E hoje nós vamos continuar então entendendo quais foram as consequências disso nos próximos parágrafos. Este vídeo vai ficar, não quero que ele fique longo, então eu farei a leitura de 2 ou 3 parágrafos para nós entendermos um pouco mais sobre esta medida dele, que tem até um nome, deixa eu ver se eu encontro aqui, que foi essa tentativa de regionalizar a emissão bancária, né, que foi a lei, não sei se eu vou conseguir achar aqui de primeiro agora. Cadê a lei bancária de 17 de janeiro de 1890, introduzindo diversas novidades na Constituição Monetária do país. Então essa foi a principal medida de política econômica tomada por Rui Barbosa, foi essa lei bancária de 17 de janeiro de 1890, introduzindo diversas novidades na Constituição Monetária do país.
Eu fui explicando ao longo do tempo deste ano de 1890 o que foi ocorrendo, né? E hoje nós vamos chegar finalmente a outubro de 1890 e vamos começar a nossa leitura a partir daqui. Partindo disso que eu já expliquei até agora, de que havia uma necessidade de liquidez e que o Brasil não tinha estrutura para isso. Lembrando que sempre que havia aquela... Nós estamos vivendo aqui, o Brasil está vivendo neste momento o ciclo do café ainda. E aqui o que acontecia de necessidade de dinheiro, de liquidez, de fato, só acontecia quando existia o momento de plantio e o momento de colheita, basicamente. No geral, não existia, o Brasil quase não tinha estrutura prática, para não dizer quase nenhuma, o Brasil praticamente não tinha estrutura financeira. E aí, mais com essa questão da escravatura, como eu já falei, isso tudo agravou-se, né? Então, vamos entender agora a continuação desta história de Rui Barbosa. Por volta de outubro de 1890, ou seja, alguns meses depois, em torno de 9 ou 10 meses a partir da lei bancária de 17 de janeiro, que permitia essa regionalização da emissão bancária, por volta de outubro de 1890, o governo mostra preocupações claras com o andamento da especulação bursátil e chega, inclusive, a tomar medidas para detê-la através de um decreto elevando os depósitos mínimos para a constituição de novas sociedades, o que criaria certa dificuldade na praça. O envolvimento dos grandes bancos da capital com a torrente de novas companhias sendo lançadas, contudo, tornava o problema de se estancar a especulação bastante complexo. O trabalho de limpar as carteiras dos bancos de emissão, preservando os empreendimentos viáveis, se estenderia, na verdade, por vários anos. Uma maneira de lidar com o problema foi patrocinar a consolidação dos grandes bancos, o que foi impulsionado pela fusão do BUB e do BNB. O BUB, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o Banco dos Estados Unidos do Brasil, foi criado também. Esse banco foi criado neste período, e também o banco NB, o BNB, que é o Banco... Banco Nacional do Brasil, criado também... para assumir a comparação do Banco Nacional do Brasil. Beleza. Então vamos continuar a leitura aqui. Cadê, para eu não me perder? Uma maneira de lidar com o problema foi patrocinar a consolidação dos grandes bancos, o que foi impulsionado pela fusão deste BUB e do BNB, da qual resultou o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, o BREUB, em 7 de dezembro de 1890. Então juntou-se esses dois bancos. O BB, o Banco do Brasil, é outro, né, que está fora dessa discussão neste momento. Este novo banco teria um capital de 200 mil contos e poderia emitir até o triplo deste valor. Portanto, este banco, lembrando, esses bancos poderiam emitir até 600 mil contos, então, né? Como haveria o compromisso de retirar de circulação papel moeda do Tesouro em circulação e as concessões anteriores ao BUB e BNB seriam canceladas. O impacto líquido sobre as emissões autorizadas seria praticamente nulo. Eles teriam que remover, né, o que foi emitido antes. A intenção do governo ao apoiar o novo estabelecimento parecia ser a de constituir uma espécie de banco central dos padrões britânicos. Isto é, um grande banco de depósitos e descontos com poderes para regular o volume de crédito, ao mesmo tempo dotado da faculdade emissora e também destinado a ter posição preponderante no mercado de câmbio. O novo banco haveria de ter o monopólio do direito de emitir. Veja bem, vamos observar isso aqui agora. Esta fusão desses bancos, que inclusive tem muito do seu capital estrangeiro, inclusive francês, o novo banco haveria de ter o monopólio do direito de emitir, funcionaria como agente financeiro do Estado dentro e fora do país, podendo o governo influenciar a indicação dos administradores do banco. O propósito parecia o de criar uma instituição sólida, de modo a promover a liquidação dos preocupantes excessos do encilhamento e, ao mesmo tempo, permitir maior controle sobre o mercado de câmbio. Entretanto, para ambos o propósito de 1891 seria... Entretanto, para ambos os propósitos, o ano de 1891 seria funesto. Vamos continuar por mais um parágrafo ou dois. Rui Barbosa deixaria a pasta, e na verdade eu acho que eu vou parar neste último parágrafo aqui. Deixa eu ver como é que é o andar aqui do texto para ver se vale a pena. Rui Barbosa deixaria a pasta da Fazenda no começo de 1891 e seria sucedido pelo conselheiro Alencar Araripe, um jurista extraviado nas finanças, de que jamais se ocupará.
De acordo com o Calógeras, de 1910, e em seguida pelo barão de Lucena, ambos eximiram-se de proceder ao saneamento do grande instituto emissor recém-criado. Com isso, se abstendo de arrefecer o fervor especulativo reinante. O movimento de lançamento de novas companhias avançaria ainda mais em 1891. No dizer de Calógeras, amontoavam-se o combustível para o grande braseiro de 1892. Então, estava para acontecer algo muito grande em 1892, que nós vamos deixar para o próximo vídeo para a gente continuar a leitura desse texto. Infelizmente, é um texto bastante denso desse livro que eu escolhi, e eu preciso avançar ele parágrafo por parágrafo para a gente conseguir entender um pouco, pelo menos. O que nós já entendemos até aqui, que as medidas de Rui Barbosa não surtiram o efeito desejado, não é mesmo? Então, ele foi o primeiro-ministro da Fazenda e ele ficou pouco tempo, na verdade, né? O primeiro-ministro da Fazenda foi, por certo, um dos mais controversos, porque, na verdade, ele tem essa fama de ser um grande jurista, mas não um grande ministro da Fazenda, um ministro da Economia, né? Principalmente com essa questão da emissão da moeda aí, que causaria, provavelmente deve ter causado, nós vamos entender isso nos próximos vídeos, inflação, né? E ele durou até 1891. A Segunda República de 1889, 1890 até 1891, o tempo que ele ficou foi bastante reduzido. E talvez a principal medida resumir esse vídeo de hoje, que a principal medida política e econômica tomada por Barbosa foi a criação da lei bancária de 1890, 17 de janeiro de 1890. Então, no próximo vídeo vamos continuar essa história a partir de 1891. Valeu!